Existe uma pergunta que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Não porque seja difícil de responder, mas porque a resposta pode destruir tudo o que você acredita sobre si mesmo. Carl Jung passou décadas estudando algo que ele chamou de a maior tragédia da existência humana. E não é a morte, não é a solidão, não é nem mesmo o sofrimento. É algo muito mais silencioso, muito mais devastador. É o fato de que milhões de pessoas morrem sem nunca terem vivido suas próprias vidas. Elas vestiram máscaras tão perfeitas, representaram papéis tão convincentes, que esqueceram completamente quem realmente são. E talvez você seja uma delas. Talvez neste exato momento, enquanto me ouve, você esteja vivendo a vida de outra pessoa. E nem percebeu ainda. Nos próximos minutos, você vai descobrir se isso é verdade. E essa descoberta pode mudar tudo. Pense na sua rotina diária. Os lugares que você frequenta, as roupas que veste, as opiniões que defende, os sonhos que persegue. Agora faça uma pergunta brutal. Quantas dessas escolhas realmente vieram de dentro de você? Quantas foram plantadas ali por seus pais, pela sociedade, pelos amigos, pela mídia, pelas expectativas invisíveis que te cercam desde criança? Jung descobriu algo perturbador. A maioria das pessoas vive sob o controle de uma força que ele chamou de persona, uma máscara social que você construiu para ser aceito, amado, validado. O problema é que essa máscara é tão convincente que você começa a acreditar que ela é você. Você esquece que existe alguém real por trás dela, e esse alguém está sufocando, está gritando, mas você não consegue mais ouvir. Jung contava a história de um paciente que parecia ter tudo: sucesso profissional, família estruturada, respeito social. Mas esse homem chegou ao consultório completamente vazio por dentro. Ele disse algo que ecoou por toda a psicologia moderna. Eu conquistei tudo o que meu pai queria que eu conquistasse, mas nunca descobri o que eu queria. Esse homem não era preguiçoso, não era fraco. Ele simplesmente tinha vivido 50 anos da vida errada. E o pior, ele sabia disso. Porque existe uma parte de você que sempre sabe. Jung chamava isso de self, o seu eu verdadeiro, aquele que existe além das expectativas, além do medo, além da aprovação alheia. E essa parte está tentando falar com você agora. Mas você está ouvindo? O que vou revelar agora pode soar perturbador, mas é a verdade. Você foi programado desde o nascimento para não ser você mesmo. Seus pais, com todo o amor que tinham, projetaram em você os sonhos não realizados deles. A escola te ensinou a obedecer, não a questionar. A sociedade te recompensou por se encaixar, não por ser autêntico. E, pouco a pouco, você aprendeu a esconder tudo o que era genuíno em você. Suas emoções reais, seus desejos profundos, suas sombras incômodas. Você construiu uma versão aceitável de si mesmo, e essa versão funcionou. Ela te trouxe até aqui, mas agora ela está te matando por dentro. E você sente isso, não sente? Aquela inquietação constante, aquela sensação de estar vivendo no piloto automático, aquele vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Jung dizia que a maioria das pessoas só acorda para isso na metade da vida, o que ele chamou de crise da meia-idade. Mas não é uma crise de idade, é uma crise de identidade. É o momento em que o self, o seu eu verdadeiro, finalmente se rebela contra a persona, contra a máscara que você usou por tanto tempo. É quando você olha no espelho e percebe que não reconhece mais a pessoa que está olhando de volta. Porque aquela pessoa não é você. É uma construção. Um personagem que você interpretou tão bem que todos acreditaram, inclusive você mesmo. E agora esse personagem está desmoronando. E você sente medo. Medo de que, se tirar a máscara, não sobre nada por trás. Medo de descobrir que você é um estranho para si mesmo. Mas esse medo, por mais doloroso que seja, é o começo da sua libertação. Existe um conceito junguiano chamado individuação, e é o processo mais importante que um ser humano pode atravessar. Individuação não é se tornar alguém, é se tornar você. É o processo de integrar todas as partes de si mesmo que você rejeitou, reprimiu, escondeu nas sombras. É olhar para a sua raiva, para a sua vulnerabilidade, para os seus desejos proibidos e reconhecer:
Isso também sou eu. Não é fácil, não é confortável, porque significa desapontar pessoas, significa quebrar expectativas, significa, às vezes, destruir a vida que você construiu para reconstruir algo verdadeiro. Mas é o único caminho para a paz interior. É o único caminho para você parar de se sentir vazio. Porque você não pode se sentir pleno vivendo a vida de outra pessoa. Você só pode se sentir pleno vivendo a sua. Vou te fazer 3 perguntas. E quero que você responda com total honestidade. Não para mim, mas para você mesmo. Primeira pergunta. Se você tivesse a garantia de que ninguém te julgaria, de que ninguém te abandonaria, de que você teria apoio total, sua vida seria diferente? Segunda pergunta. Existe algo que você sempre quis fazer, ser ou expressar, mas nunca teve coragem? Terceira pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo verdadeiramente porque você quis e não porque esperavam isso de você? Se essas perguntas te incomodaram, se elas tocaram algo profundo dentro de você, então você já sabe a resposta. Você não está vivendo sua vida. Você está vivendo uma versão aprovada dela, uma versão segura, uma versão que não assusta ninguém, mas que também não te satisfaz. Jung tinha um paciente que sonhava repetidamente que estava preso dentro de uma casa. Ele tentava sair, mas todas as portas estavam trancadas. Quando Jung analisou o sonho, ele percebeu: aquela casa era a persona do homem. Era a identidade falsa que ele tinha construído. E ele estava preso dentro dela. As portas trancadas eram as escolhas que ele não fazia, os riscos que ele não corria, as verdades que ele não dizia. O inconsciente estava gritando para ele acordar. Estava mostrando que ele era um prisioneiro de sua própria imagem. E talvez você também esteja preso. Talvez você tenha construído uma prisão tão bonita, tão bem decorada, tão elogiada por todos, que nem percebeu que era uma prisão. Mas seu corpo sabe, sua alma sabe. Por isso você se sente cansado mesmo quando não fez nada. Por isso você se sente ansioso, sem motivo aparente. Existe uma parte de você que foi banida para as sombras. Jung a chamava literalmente de sombra. Tudo aquilo que você decidiu que não era aceitável em você. Talvez seja sua raiva, talvez seja sua ambição, talvez seja seu desejo de liberdade, talvez seja sua sensibilidade. O que quer que seja, você aprendeu a esconder. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A sombra não desaparece. Ela só fica mais forte. Ela se manifesta em sintomas: ansiedade, depressão, comportamentos compulsivos, relacionamentos destrutivos. Ela vaza de formas que você não controla, porque você não pode matar uma parte de si mesmo. Você só pode integrá-la. E integrar a sombra significa olhar para ela sem julgamento e dizer: isso também é meu, e eu não preciso ter vergonha disso. Quando você faz isso, algo incrível acontece. Você se torna inteiro. Você se torna real. Pense nas pessoas que você mais admira, aquelas que parecem genuínas, autênticas, magnéticas. Sabe por que elas têm esse poder? Porque elas se permitiram ser quem realmente são. Elas integraram suas sombras. Elas não estão tentando ser perfeitas. Elas estão tentando ser reais. E as pessoas sentem isso, porque todo ser humano reconhece a autenticidade quando a vê. Ela ressoa em um nível profundo, primitivo, inconsciente. Você sente que pode confiar naquela pessoa porque ela não está escondendo nada. Ela não está fingindo. E isso te dá permissão para fazer o mesmo. Agora imagine viver assim. Imagine acordar todos os dias sem precisar fingir, sem precisar provar nada, sem carregar o peso de uma máscara. Essa é a promessa da individuação. Essa é a liberdade que Jung estava oferecendo. Mas essa liberdade tem um preço. E o preço é o confronto. Confronto com suas mentiras, confronto com suas escolhas covardes, confronto com as pessoas que se beneficiam de você continuar pequeno. Porque quando você começa a se tornar real, você ameaça o sistema ao seu redor. Você ameaça as pessoas que precisam que você continue no papel que sempre desempenhou. Seus pais podem não entender, seus amigos podem se afastar, seu parceiro pode se sentir traído. Porque você não é mais previsível, você não é mais controlável, e isso assusta.
Jung dizia que o maior ato de coragem não é enfrentar o mundo externo, é enfrentar a si mesmo. É ter a coragem de admitir que você estava errado sobre quem você é. É ter a coragem de decepcionar pessoas para se manter fiel à sua alma. Existe um momento na jornada junguiana que Jung chamava de a noite escura da alma. É quando você já não é mais quem você era, mas ainda não é quem você será. É quando você largou a máscara, mas ainda não encontrou seu rosto verdadeiro. É um vazio, um limbo. E é aterrorizante, porque nesse espaço você não tem certeza de nada. Você não sabe se está certo. Você não sabe se vai dar certo. Você só sabe que não pode voltar atrás. Muitas pessoas desistem aqui. Elas voltam correndo para a máscara. Elas escolhem a segurança da prisão conhecida ao invés da liberdade do desconhecido. Mas se você conseguir atravessar essa noite, se você conseguir permanecer na incerteza sem fugir, algo milagroso acontece. Você renasce, você emerge como quem você sempre deveria ter sido. Jung tinha uma frase devastadora. Não há maior fardo do que um potencial não realizado. Deixe isso entrar. Você carrega dentro de si possibilidades infinitas, talentos que nunca explorou, paixões que nunca perseguiu, vozes que nunca expressou. E cada dia que você vive a vida de outra pessoa, você está enterrando essas possibilidades. Você está traindo seu próprio potencial. E seu inconsciente sabe disso. Por isso os sonhos perturbadores. Por isso a ansiedade crônica. Por isso a sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. Seu self está tentando te acordar. Está te enviando sinais desesperados. E quanto mais você ignora, mais alto os sinais ficam. Até que um dia, se você continuar ignorando, eles se transformam em crise, em colapso, em doença, porque seu corpo não vai te deixar viver uma mentira para sempre. Mas aqui está a boa notícia. Você pode começar agora. Não precisa explodir sua vida. Não precisa largar tudo e fugir para o Himalaia. A individuação não é sobre mudanças externas dramáticas. É sobre mudanças internas honestas. Começa com pequenas verdades. Começa quando você para de dizer sim quando quer dizer não. Começa quando você expressa uma opinião que sabe que será impopular. Começa quando você se permite sentir algo que sempre reprimiu. Cada vez que você escolhe a autenticidade ao invés da aprovação, você está se tornando mais real. Você está integrando partes perdidas de si mesmo. E pouco a pouco, sua vida começa a mudar. Não porque você forçou, mas porque você parou de fingir. E quando você para de fingir, o universo conspira para te levar onde você precisa estar. Jung dizia que os sintomas neuróticos não são o problema, são a solução. Eles são a forma do seu inconsciente te forçar a prestar atenção. Aquela ansiedade que te paralisa, ela está te dizendo que você está vivendo contra sua natureza. Aquela depressão que te consome, ela está te mostrando que você está traindo sua alma. Aquela raiva que explode do nada, ela é a sua sombra pedindo para ser reconhecida. Você não precisa medicar esses sintomas até que eles desapareçam. Você precisa ouvi-los. Você precisa perguntar: o que essa dor está tentando me ensinar? Qual parte de mim está pedindo atenção? Que verdade eu estou evitando? E quando você faz essas perguntas com honestidade, as respostas começam a aparecer. Não de forma lógica, não de forma linear, mas através de sonhos, de sincronicidades, de insights repentinos que mudam tudo. Vou te contar um segredo que poucos psicólogos têm coragem de admitir. Você não vai encontrar sua identidade verdadeira pensando sobre ela. Você não vai encontrá-la lendo livros. Você não vai encontrá-la em terapia, em retiros, em cursos de autoconhecimento. Todas essas coisas podem ajudar, mas a verdadeira individuação acontece na ação. Acontece quando você faz escolhas corajosas, quando você arrisca ser rejeitado, quando você enfrenta o medo e segue em frente mesmo assim. Jung não individuou estudando psicologia. Ele individuou confrontando seu próprio inconsciente. Ele individuou descendo ao inferno de sua própria psique e emergindo transformado. E é isso que você precisa fazer. Você precisa parar de estudar sua vida e começar a vivê-la.
Você precisa parar de analisar suas emoções e começar a senti-las. Você precisa parar de buscar aprovação e começar a buscar verdade. Agora me responda. O que você faria se soubesse que ninguém te julgaria? Qual seria sua vida se você não tivesse medo? Qual versão de você está esperando para nascer? Feche os olhos por um momento e sinta. Não pense. Sinta. Existe uma imagem, uma sensação, um chamado. É fraco, distante, quase inaudível, mas está lá. Sempre esteve. É a voz do seu self, do seu eu verdadeiro, tentando te guiar de volta para casa. E essa voz não vai te levar para onde você acha que deveria ir. Ela não vai te levar para onde é seguro, lógico, aprovado. Ela vai te levar para onde você precisa estar, para quem você precisa se tornar. E talvez isso seja assustador. Talvez isso signifique soltar coisas que você pensou que eram essenciais. Mas no fundo, você sabe que essa é a única direção que vale a pena seguir. Existe uma diferença entre estar vivo e estar vivendo. A maioria das pessoas está viva. Elas respiram, comem, trabalham, dormem, repetem, mas não estão vivendo. Estão apenas sobrevivendo dentro de identidades emprestadas, dentro de vidas que nunca foram realmente suas. E no final, quando a morte chega, não a morte física, mas aquele momento em que você olha para trás e vê o que fez com seu tempo aqui, a pergunta não vai ser: eu fui bem-sucedido? A pergunta vai ser: eu fui eu mesmo? E se a resposta for não, nenhuma conquista externa vai compensar isso. Nenhuma fortuna, nenhum reconhecimento, nenhuma aprovação. Porque você terá desperdiçado o maior presente que já recebeu. A oportunidade de ser quem você realmente é. E essa oportunidade não volta. Ela é agora. Ela sempre foi agora. Jung passou os últimos anos de sua vida em Bollingen, uma torre de pedra que ele mesmo construiu. Sem telefone, sem eletricidade, sem máscaras sociais. Apenas ele e seu inconsciente. E ele disse que ali, finalmente, ele se sentiu em casa. Porque ele não estava mais tentando ser Carl Jung, o psicólogo famoso, o intelectual respeitado. Ele estava sendo simplesmente ele mesmo. E nesse estado de autenticidade total, ele encontrou paz. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz da presença consigo mesmo. E é isso que está te esperando do outro lado da coragem, do outro lado do medo de ser julgado, do outro lado da necessidade de aprovação. Existe uma versão de você que não precisa provar nada, que não precisa esconder nada, que simplesmente é. E quando você encontra essa versão, tudo muda. Não porque sua vida externa mudou, mas porque você finalmente voltou para casa. Então eu te pergunto uma última vez: você está vivendo sua vida ou a vida de outra pessoa? E mais importante, o que você vai fazer com essa resposta? Porque agora você sabe. Você não pode mais fingir que não sabe. A máscara foi revelada. O self está chamando. E você tem uma escolha. Você pode voltar para a segurança da prisão conhecida, ou você pode dar o primeiro passo em direção à liberdade aterrorizante da autenticidade. Jung dizia que a individuação não é opcional para quem quer viver plenamente. É obrigatória. É o chamado da alma. E ignorá-lo tem um custo, uma vida inteira de arrependimento. Então escolha agora, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas. Agora, porque a vida que você está destinado a viver está esperando por você, e ela não vai esperar para sempre. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Às vezes, uma única verdade pode mudar tudo.